Olá, meu querido amigo, é muito bom tê-lo mais uma vez aqui no canal Vivendo o Reino, amando a Deus e as pessoas. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e, quem sabe aí, deixar o seu gostei, o seu like e também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se assim você achar que é válido. Nessa noite, então, para o nosso culto de oração, estaremos meditando em um texto que nós encontramos em 2 Reis, capítulo 22. Enquanto você vai aí encontrando esse texto na sua Bíblia, aí na sua casa, eu quero então te lembrar que os pedidos de oração e também os agradecimentos você pode fazer aí diretamente no chat. E ao final dessa mensagem nós estaremos orando por esses pedidos e esses agradecimentos, ok? Vamos à leitura do texto, mas antes disso eu quero fazer uma breve oração com você. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de meditarmos na Tua Palavra e te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor de forma constante derrama sobre as nossas vidas. Te pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que tudo que venhamos a ler possamos também a entender e principalmente a colocar em prática. Esse é o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Capítulo 22 vai falar um pouco sobre a história de Josias. Josias é bisneto de Ezequias. Ali nós temos Ezequias fazendo o que era reto perante Deus, foi um bom rei, tirando ali com exceção o final do capítulo 20, né, que ali no verso 18 e 19, que fala que Ezequias foi um pouco egoísta. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, com um paralelo com a história de Josias. Quando então nós vamos ao capítulo 21, nós temos os reinados de Manassés e de Amon, filho e neto de Ezequias, que não andaram, não trilharam o caminho de Ezequias. Mas o seu bisneto, então, dá sequência nesse legado, que Ezequias havia deixado de andar nos caminhos de Deus. E o capítulo 22 vai falar um pouquinho sobre isso que nós estamos falando, né? Então, Josias dá sequência nesse legado, fazendo o que era bom e reto perante Deus. Vamos ao verso 1, então, que diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. É interessante que ele fez algo especial, ele andou nos caminhos do Senhor, que ele fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ezequias foi um bom rei, mas só que dentro da história de Josias nós vamos ver que Ezequias foi um rei melhor ainda, saiu melhor que a encomenda. E aqui então, no verso 2 diz que ele andou segundo, né, em todo o caminho de Davi seu pai. O pai de Ezequias não era Davi, o pai de Ezequias foi Amon. Mas aqui o texto diz que ele foi um rei tão bom quanto Davi, porque andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Ou seja, se faz uma comparação não como filho de Amon, que fez o que era contrário a Deus, mas conforme Davi. Davi, ele é o padrão de rei que Israel deveria ter. Ele foi um rei tão bom que agora todos os reis que vinham, eles tinham que ser comparados como Davi. Ou ele andava segundo os caminhos de Davi, ou ele fazia o que Davi não fez. Ou ele fazia a vontade de Deus, conforme Davi, ou ele então fazia algo que era contrário à vontade de Deus, como Acabe. Então temos dois paralelos. Um bom, Davi, e o outro acaba sendo Acabe também, ou Jeroboão, se não me falha a memória agora. Que foram os reis que intensificaram a idolatria dentro de Israel. Ok? Então aqui diz que ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é um termo que nós vamos escutar bastante dentro vamos dizer assim, das histórias de Davi, dentro dos seus escritos em Salmos, né? Davi vai falar constantemente: Senhor, me livra do caminho errado, me guia sempre pelo caminho direito. Então Davi, era um termo que Davi usava muito. E agora então, em 2 Reis, nós encontramos novamente esse termo atrelado à história de Josias, ok? Então essa linguagem é uma linguagem muito comum, né, nos escritos de Davi, ok? Então no verso 3 diz assim: No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe ao Ilquias, o sumo sacerdote,
para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo à casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem os estragos da casa do Senhor. O restante do texto vai falar que o Ilquias, ele vai achar o livro da lei que não se sabia mais onde ele se encontrava. Dentro da história dos reis de Israel, o rei ele tinha um papel muito importante. Ele, através do livro que ele recebia na sua entronização, que era o livro da lei, ele lia o livro e então agora ele apoiava os sacerdotes e levitas no ensino ao povo. Ou seja, se ele desse o apoio, o trabalho dos sacerdotes e levitas se tornava muito mais fácil, porque agora eles tinham acesso ao povo como é que se diz? Com o apoio do rei, né? Agora, se o rei não fazia isso, se tornava um trabalho mais difícil dos sacerdotes e levitas. Muitas vezes esses trabalhos nem existiam, eram paralisados ou não tinham, porque o rei acabava impedindo, como era o caso de Acabe, que destituiu os sacerdotes, né, e levitas e colocou então sacerdotes de Baal para fazer então agora esse trabalho, né, de pregação do evangelho de Baal e não do evangelho de Deus. Quem sabe se podemos usar esse termo, né? Então era mais ou menos isso que acontecia. Aí então nós podemos ver que ele já estava zelando por Deus, já estava zelando pela casa de Deus, já estava zelando para que voltasse a religiosidade, né, não de Baal, mas a de Deus. Nós vamos ver que ele vai arrancar todos os postes ídolos, todos os altares, tudo aquilo que era contrário à adoração de Deus de dentro de Israel. E aí então o verso 8 fala assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm ao seu cargo a casa do Senhor. Ele estava fazendo uma reforma na casa de Deus. E relatou mais o escrivão a Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, verso 11, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicã, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então, aqui ele lê o livro, ele tem a questão de como que o povo é tirado do Egito, quem sabe até mesmo os escritos que nós podemos encontrar no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ali existem as leis, ali existe o relato da criação, ali existe o relato de como eles foram parar no Egito e com mão poderosa o Senhor os resgatou do Egito. Ali tem a questão da aliança no Sinai, a renovação dessa aliança. E ali também tem as bênçãos e as maldições de você estar fazendo a vontade de Deus ou estar indo contra a vontade de Deus. Ou você observar os mandamentos, estatutos e os preceitos, ou você ir contra esses mandamentos, estatutos e preceitos. Então, se você faz, recebe as bênçãos; se você não faz, recebe as maldições. Então agora ele fica desesperado, porque ele vê o que os seus pais, não só um relato de Manassés, não só um relato de Amon, seu pai e avô, né? Mas também relatos de todos os outros atos que o povo de Deus vinha cometendo até chegar no período onde, quem sabe, ele entendeu onde ele se encontrava. E ele fica desesperado e diz: nós precisamos fazer algo em contrarresposta a tudo isso. Nós sabemos que as profecias dentro da palavra de Deus, elas são condicionais, muitas delas, não todas. Mas aqui então ele se depara com uma profecia que é condicional.
as bênçãos e as maldições. Então agora ele vai se voltar para Deus de todo o seu coração, para então conseguir, quem sabe, mudar o final da história de Israel, de não de ir a um cativeiro, como nós vamos ver depois em Babilônia, mas de ter uma sorte diferente disso. E o verso 14 fala: então o sacerdote Ilquias, Acã e Acbor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram, o que então o rei havia dito. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Agora imagina você, o rei se depara com tudo aquilo, e ele diz, há uma oportunidade, há uma esperança, se fazermos as coisas de acordo com a vontade de Deus, então o Senhor nos livrará. Mas ele recebe essa notícia da profetisa que diz, olha, eu vou mandar tudo aquilo que você leu de ruim nos livros. Eu vou destruir Israel, eu vou acabar com Judá, eu vou acabar com Jerusalém. E é isso que vai acontecer. É um balde de água fria sobre ele. E é interessante o restante do texto que diz assim, o verso 17. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Olha só. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, e eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. E aqui eu quero fazer um paralelo então com o bisavô aqui de Josias. Nós temos a mesma resposta sendo dada a Ezequias e sendo dada então a Josias. Só que aqui nós vemos algo interessante acontecendo. Ele se entristeceu, ele rasgou suas vestes. Isso era uma reação de dizer que estava triste, que estava desesperado, porque infelizmente as coisas não estavam saindo tão bem como eles imaginavam. E aqui então nós vemos que ele reconhece que ele não era nada. Ele estava ciente que ele não era o rei de Israel, mas o rei é Deus. E aqui fala então que o Senhor era rei e ele então era servo. Ele reconhece o seu cargo, ele pede ajuda a Deus, ele vai até Deus e recebe essa resposta. Uma resposta ruim, que diz que tudo aquilo que estava descrito no livro que aconteceria a Judá e a Israel, enfim, que já tinha sido ido para o cativeiro assírio, mas ele diz, isso tudo vai acontecer. Não tem jeito, Josias, isso vai acontecer. Ele se entristece, rasga suas vestes, e agora ele vai ter uma ação diferente do que nós encontramos com Ezequias. Ezequias ele tem uma notícia que diz assim, capítulo 20, verso 16, fala, ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E aí Ezequias responde da seguinte forma, então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, ponto. O que vai falar depois não é Ezequias que fala, mas a pessoa que escreveu fez questão de deixar isso detalhado e fala assim, pois ele pensava, haverá paz e segurança em meus dias. O que vai acontecer depois? Não sei, mas os meus dias estarão seguros. Ele era o rei representante do povo. Ele tinha que levar o povo ao arrependimento. Talvez por ele não ter feito isso e logo depois ter vindo Manassés e depois Amon, seus descendentes, filho e neto,
Quem sabe era a consequência do que agora Josias estava escutando através da profetisa Uda. Queridos amigos, o que nós vemos nesse texto é uma resposta totalmente diferente do que nós encontramos de Ezequias, bisavô de Josias. Ele fica consternado, ele fica desesperado. E aqui, ponto, termina, fala assim, eles levarão a Israel. Mas só que Josias não vai fazer conforme Ezequias, ficar calado e falar, não, tudo bem, isso não vai acontecer no meu tempo mesmo, então eu vou estar em paz. Não, ele não ficou em paz. E qual foi a resposta dele? Olha só o que diz o capítulo 23, verso 1. Então deu ordem ao rei, a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele, e o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Ele não se contentou com a resposta, ele falou, não é possível, ainda pode ter esperança. E ele foi, chamou todo o povo, chamou os sacerdotes, chamou os levitas, chamou dos pequenos até os maiores, e falou, vamos à casa do Senhor, e lá eu vou ler o livro. E eu quero que vocês meditem nessas palavras. Ele estava renovando a sua aliança, a aliança de Deus, a aliança do povo com Deus. E ele era o representante, o rei, e ele tinha que ter feito isso. E o verso 3 diz, o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança, e todo o povo aderiu a esta aliança. Ele leu. Quem sabe aqui o povo chorou. O povo começou a clamar porque viu qual era a sorte deles. E todo o povo então refez a sua aliança com Deus. Queridos, se nós olharmos do verso 4 ao 14, nós vamos ver tudo que Josias fez. Ele arrancou de tudo, queimou todos os altos, tirou tudo que era referente a Baal, as adorações idólatras que Israel praticava, tudo isso ele tirou, queimou, jogou fora. E aqui nós temos algumas linguagens que nós podemos ver nas profecias ali, quem sabe de Apocalipse ou até mesmo de Ezequiel, que diz que essas coisas foram queimadas fora da cidade. Então era uma purificação que ele estava fazendo, tirando aquilo tudo de dentro de Judá, jogando fora, queimando e destruindo com aquilo. Era a purificação da cidade, era a purificação do povo. Isso em paralelo com o que vai acontecer com Apocalipse, na volta de Cristo Jesus, é a purificação desse mundo, mas principalmente a purificação do ser humano, da glorificação, onde o pecado será destruído de uma vez por toda, e então nós seremos purificados de quem nós somos, pecadores. Queridos, nós poderíamos terminar a história aqui, mas do verso 24 em diante, nós vamos ver algo interessante sendo relatado. E Davi foi o rei, vamos dizer assim, mais evidente, o melhor rei de Israel, por mais que ele tenha tido suas falhas e tropeços, ele é considerado o melhor rei. Mas Josias chega a ponto de ser comparado com o seu pai Davi, com o seu descendente Davi. É interessante que a Bíblia olha e fala assim, esse aqui não era filho de Ezequias, esse aqui não era filho de Manassés, esse aqui não era filho de Amon, esse aqui era um verdadeiro filho de Deus. Ele não é ligado, quem sabe, à sua genealogia direta, né? Não, isso não é descartado. Mas o que eu quero dizer é que ele era um verdadeiro filho de Deus. O que ele encontrou no livro da lei, o que ele encontrou na palavra de Deus, ele se arrependeu, se converteu, abandonou e deixou ser transformado pelo Espírito Santo. E essa é a principal aplicação do texto dessa noite. Quando nós então vamos ao verso 21 ao 23, fala da grande celebração da Páscoa. Alguns dizem que essa foi a maior celebração da Páscoa que já se teve ali em Judá e que podemos encontrar. E então o verso 24 diz assim, aboliu também Josias os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias as achara na casa do Senhor.
O verso 25 diz: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Depois dele nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor também a Judá: removerei de diante de mim, como removi Israel. Rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera: estará ali o meu nome. Infelizmente, por mais que Josias tenha se convertido, ele não pôde mudar o final da história de Israel. Era uma profecia condicional. E mudaria, sim. Quem sabe se o povo tivesse feito a vontade de Deus. Mas com Josias, por mais que ele tenha feito tudo isso, era tarde demais para mudar a história de Israel como um todo. Não de forma individual, mas como um todo, era tarde demais. E eles estariam indo para cativeiro. Essa história está muito prestes de se repetir. A profecia da volta de Cristo Jesus, da destruição do pecado, ela não é condicional. Ela vai acontecer. Mas só que a forma de como nós lidamos com ela pode se tornar condicional. Ou seja, se eu levar em consideração, assim como Josias levou em consideração a palavra de Deus, então receberei o galardão que o Senhor me promete. Mas esse galardão é condicional. Não adianta só eu acreditar, não adianta só eu conhecer, mas eu fazer o que é contrário a tudo isso. Então se tornará condicional. E o que era para ser uma bênção vai se tornar uma maldição. Na verdade, a forma que eu e você nos lidamos com a palavra de Deus é a que então decidirá o grande destino da nossa vida. Se eu levar em consideração o que o Senhor me deu e então colocar isso em prática como Josias, receberei. Mas se não, infelizmente, não receberei. Queridos, a grande promessa da volta de Cristo Jesus não é condicional, ela vai acontecer. E como que nós estaremos perante Deus nesse grande dia? Será que seremos considerados como Josias? Não houve ninguém semelhante. Antes dele não houve rei, olha só, nem mesmo Davi, que lhe fosse semelhante e que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Josias é um divisor de águas. Ele é comparado com o Davi. E aqui ele se torna maior do que Davi, porque diz: não houve rei semelhante esse que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. E Davi era um homem com um coração segundo o Senhor, segundo o coração de Deus. Queridos amigos, essa é a mensagem dessa noite. Você já encontrou essa palavra várias vezes. Talvez você que já é um filho dessa igreja, que é um cristão, você tenha contato com a palavra todos os dias. Ou, quem sabe, eu e você temos deixado ela esquecida, empoeirada em algum lugar da nossa casa e não temos mais feito uso dessa palavra. Ou, quem sabe, você lê essa palavra todos os dias, mas não tem se convertido. E o Senhor tem dito para você o que vai acontecer no final dessa história. E você está em paz, quem sabe, dizendo: eu estou bem. O restante é que, quem sabe, receberá uma sorte diferente da minha, para não dizer outra palavra. Nós estamos sendo como Ezequias ou como Josias? Nos convertendo. E essa conversão precisa levar a uma ação, que é a pregação do Evangelho, que é levar as outras pessoas a entender essa palavra, para que elas não venham ter a mesma sorte de que Israel teve no final da história. Mas Josias não. Ele se converteu e levou o povo a se converter. Qual vai ser a tua decisão? Você conhece o livro. Você o tem em suas mãos. Qual vai ser a tua decisão? Você irá ler e deixará que o Espírito Santo transforme a sua vida? Ou você continuará fazendo apenas a tua vontade, os teus desejos e os teus anseios? Dentro da transformação que o Espírito Santo quer fazer na tua vida,
O teu eu não pode ter espaço, mas o caráter de Cristo. E nessa noite, o meu apelo para você é esse. Você tem a Bíblia em tuas mãos? Leia, mas se converta. E deixe o Senhor converter o seu coração. Não é se converter, porque isso a gente não faz nunca. Mas deixe o Senhor converter a tua vida. Permita, dê espaço para que o Espírito Santo te transforme e que você possa ser uma nova criatura. Esse é o meu desejo. E que a cada momento possamos viver o ideal de Deus em nossas vidas. Amém? Quero fazer uma oração contigo nesse momento. Não só pelo que nós estudamos, mas também pelos pedidos e agradecimentos que você deixou aí no chat. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pela tua proteção constante em nossa vida. Nós te louvamos porque a cada dia o Senhor está a nos proteger e também está a nos guardar. Nós te louvamos porque a cada momento da nossa vida nós temos a tua palavra em nossas mãos. Palavra que o Senhor deixou de forma muito especial como nosso guia aqui nesse mundo. E eu quero te pedir a cada momento que o Senhor nos ajude a entendermos a tua vontade. Eu quero te pedir que a cada momento o Senhor nos ajude a deixarmos o Senhor converter o nosso coração e mudar a nossa vida. Por favor, Pai, nos transforme. E que hoje nós possamos permitir isso acontecer. Que possamos ser como Josias, encontrar a tua palavra, ler a tua palavra, mas ela transformar a nossa vida de uma forma sobrenatural, assim como transformou a vida de Josias. Ele decidiu seguir a ti, mas quando ele entendeu que ele precisava mudar, que ele precisava refazer a aliança dele contigo, ele fez. E ele recebeu a recompensa de ser considerado um homem que foi convertido, transformado por ti. E antes dele e depois dele, a palavra de Deus diz que não existiu. Que nós possamos fazer a mesma coisa. Ajude-nos, proteja-nos, é o que nós te pedimos. Pedimos também pelos pedidos que foram feitos aqui. O Senhor conhece cada um deles. O Senhor sabe as necessidades e os problemas que temos passado. Por isso, responda a cada um dos nossos pedidos de acordo com a tua boa e santa vontade. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas todos os dias. Obrigado por tudo isso. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Querido amigo, foi muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Não esqueça de continuar amando a Deus e amando as pessoas. Viver no reino de Cristo Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu gostei aí, o seu like. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se você assim achar válido. Tenha uma boa noite e que a paz de Cristo Jesus possa estar sempre no seu coração. É o meu desejo. Fique com Deus e até mais.